Mais uma vez, a convite da Sony, eu participei da pré-estreia de Devoradores de Estrelas. E se você assistiu aquele meu pequeno vídeo de 1 hora sobre as minhas expectativas para os filmes desse ano, você sabe que eu estava com as expectativas bastante altas para esse filme, protagonizado pelo Ryan Gosling, essa ficção científica que estava prometendo muita coisa e que agora eu finalmente vou poder falar para vocês a minha opinião a respeito. Mas antes disso, não esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal, deixar os seus comentários se você pretende assistir esse filme e, se caso tenha assistido, a sua opinião, e compartilhar com aquela pessoa que você acha que vai gostar dessa crítica e que gosta de ficção científica, porque esse filme tem bastantes elementos que vão agradar essa galera, embora não seja só esse público que esse filme agrada. Mas não vou me enrolar muito, vamos começar agora a falar sobre Devoradores de Estrelas. Embora esse filme trate muito a ficção científica como seu carro-chefe, o filme não necessariamente é uma ficção científica. Ele é quase que um drama focado na amizade entre dois seres. No caso, um ser humano e um ser alienígena. Mas a maneira como eles conseguem trazer essa história envolta a uma ficção científica, para mim, é o grande diferencial desse filme. Mas antes da gente se aprofundar sobre esse detalhe, vamos falar um pouquinho sobre a história. A premissa desse filme é bem simples. Um homem acorda no espaço e não sabe exatamente como ele chegou até ali. E aos poucos vai se lembrando de como ele chegou nessa situação e qual é a sua missão. Lembrando desses detalhes, ele relembra que ele precisa descobrir uma maneira de evitar com que o Sol seja destruído. E a sua missão é exatamente essa: tentar estudar um caso isolado de uma estrela que aparentemente é imune aos efeitos que está acontecendo na Terra e que a gente precisa muito descobrir para poder evitar que o Sol seja destruído e assim terminar com a vida do jeito que nós conhecemos. Durante essa jornada, esse homem chamado Grace, que é interpretado brilhantemente pelo Ryan Gosling, encontra uma outra nave próximo a essa estrela que ele tem que estudar. Nessa nave, ele acaba conhecendo uma forma de vida alienígena diferente da convencional. Um ser extremamente rochoso começa a dialogar com ele de uma maneira completamente diferente. E aí o filme começa de verdade. A história do filme, obviamente, é sobre eles conseguirem descobrir uma maneira de evitar com que a estrela, no caso o Sol, seja destruído. Mas o caminho para isso, a jornada de aprendizado um com o outro e de amizade que esses dois seres criam, é algo incrível, extremamente bem feito e extremamente emocionante. Ryan Gosling e essa outra criatura, que é chamada de Rock, eles conseguem te emocionar de uma maneira que, honestamente, eu não esperava. Pelo trailer, a gente tinha noção de que o filme ia ser bem sentimental, mas eu não tinha ideia que o filme era tão aprofundado nesse sentido e que eu ia ficar tão comovido com um alienígena que parece muito um Pokémon. Eu não lembro o nome do Pokémon, mas agora na edição tá entrando uma foto dele para vocês poderem ter a comparação quando vocês assistirem ao filme. Esse personagem, por mais que ele, uma boa parte do filme, não fale, ele consegue expressar um sentimento de uma maneira que, de verdade, eu não sabia que era possível fazer. E a partir do momento que eles começam a mapear os sons do alienígena e transformar isso em palavras através de um robô e uma inteligência artificial, os diálogos começam a ficar um pouco mais favoráveis, porque dá pra ter uma troca. Mas até esse momento, o filme é totalmente baseado no carisma do Ryan Gosling e na sua atuação sozinha sobre ficar à deriva no espaço, em uma missão que você sabe que você não tem como retornar. Então você literalmente está em uma missão que você vai morrer. E isso é uma parada muito louca na cabeça de uma pessoa. Ainda mais uma pessoa que não queria estar lá e que não sabe como ela foi para lá. Em contrapartida, os únicos momentos que a gente tem de diálogo mais forte e de história, além dessa parte narrativa da amizade, são os flashbacks que vão contando o passo a passo do Grace até ele chegar nessa situação que o filme se começa. E os flashbacks, assim como os demais momentos do filme, são extremamente emocionantes.
e muito, muito bem feitos. Toda a relação que ele tem como professor com seus alunos, com seus colegas de departamento, vamos chamar assim, do governo, quando ele começa a trabalhar, tudo que vai acontecendo, você entende a inteligência desse cara, a importância desse cara, mas que existe uma barreira, que ele não consegue se conectar verdadeiramente. E quando ele tem algum tipo de ligação e se conecta com uma pessoa, ele é atraído por essa pessoa. E esse filme mostra isso umas 2 ou 3 vezes, até você conseguir ver essa ligação que ele fez com o Rocky, que é uma parada completamente diferente. E você fica com aquela sensação de: caraca, eu tô torcendo por esse cara, tô torcendo por esse personagem, mas eu sei que o destino dele é extremamente trágico e não tem como ser uma parada boa, ser uma parada grandiosa e ser uma parada satisfatória no final. E surpreendentemente, o final é uma parada boa, extremamente satisfatória. Ele termina de um jeito muito feliz. Só que ele tem escolhas para chegar a essa felicidade que são um tanto questionáveis no sentido humanidade. Mas nada que ele faz tá errado ou prejudica as demais pessoas. E isso eu acho que é um acerto muito grande do filme. Esse filme é baseado em um livro, assim como foi Perdido em Marte. Inclusive, esse filme lembra muito o Perdido em Marte, tanto na questão narrativa quanto na questão de roteiro. Mas isso tem um motivo extremamente simples. O livro que esse filme foi baseado é do mesmo autor do livro de Perdido em Marte. No caso, o Andy Weir. E o Andy Weir, junto com o Drew Goddard, foram os 2 roteiristas que adaptaram esses 2 livros para esses 2 filmes. Então a gente tem uma proximidade muito grande do material original, por ter o escritor da obra original envolvida no roteiro desse filme, e uma familiaridade muito grande da maneira que eles contam essa história, por serem também os roteiristas da outra adaptação que também teve nos cinemas e que também é algo muito grandioso. Outro filme que também me lembra bastante é Interestelar. Ele tem alguns elementos que me recordam esse filme, mas não é tanto na questão visual, é um pouco mais na questão narrativa, no sentido de missão, que também é ir ao espaço, buscar alguma coisa, buscar uma resposta e não necessariamente saber se você volta. Além disso, eu acho que ele é completamente diferente de Interestelar. Inclusive, eu acho Interestelar um filme melhor do que esse daqui, porque eu acho mais interessante essa questão de mexer com o tempo. Pra mim, me agrada mais, mas eu acho que esse filme ele não tenta ser uma ficção científica tão ficção científica quanto Interestelar se propõe a ser. E por isso, no quesito ficção científica, o Interestelar ganha absurdamente pra mim. Obviamente, quando eu fui pra esse filme, eu tinha a expectativa de que eu ia assistir uma ficção científica. E não foi isso que o filme me entregou. Ele me entregou uma outra parada. Só que eu tava tão disposto a gostar desse filme e a comprar a história, pelo menos escutar a história que eles tinham me apresentar, que quando eles me entregam essa história sobre amizade e um drama nesse sentido, eu comprei de maneira muito fácil, de coração muito aberto. E eu acho que é a melhor maneira de você assistir a esse filme. Porque quando a gente fala de ficção científica, a gente espera uma tecnicalidade muito grande no sentido narrativo, no sentido de ciência mesmo, no sentido de algo fora da realidade. E o filme tem esses elementos. Só que eles são elementos narrativos e figurativos para contar uma história que é sobre amizade. Então, se você está muito obcecado nessa questão ficção científica, eu acho que existe uma grande possibilidade de você se decepcionar com esse filme. Só que a maneira que ele trabalha esses 2 elementos é tão boa que eu acho difícil você conseguir criticar o lado ficção científica, a não ser que seja nesse sentido de quantidade. Isso realmente o filme abre mão totalmente porque ele foca em outra coisa. E talvez os materiais de divulgação tenham vendido o filme de uma maneira um pouco equivocada. Só que, da mesma forma, eu acho extremamente difícil vender o filme do sentimento que ele é. Porque até aqui, eu já tô falando há um certo tempo, eu tô com dificuldade de expressar o que esse filme realmente é. Porque ele fala de assuntos muito simples e muito convencionais. Só que a grande parada dele é o sentimento que ele causa. É a maneira como ele emana a amizade e a relação
entre esses dois personagens que é difícil pôr em palavras. E pelo menos é difícil para mim pôr em palavras. Então, quando a gente está tentando vender esse tipo de sentimento para o público, eu acho muito mais complicado. E como a gente tem uma questão de espaço e algumas cenas muito bonitas, outras cenas eu acho que são um pouco enroladas e o filme acaba ficando um pouco grande demais, mas a roupagem é ficção científica, eu acho que facilita eles conseguirem bater nessa tecla para vender o filme. Só que, independente disso tudo, o filme é um excelente filme. Eu me diverti muito assistindo ele, saí muito emocionado, saí muito feliz com o que esse filme pôde me proporcionar. E eu, de verdade, recomendo que você dê uma chance caso você não tenha ficado contente com essa minha crítica e essa minha análise sobre o que realmente é o filme, mas dê uma chance, porque esse filme eu acho que é um filme diferente, que vale a pena ser assistido, e pelos momentos de tão bonito em cena, de visual tão elegante, eu acho que vale a pena também ser assistido numa tela IMAX ou com a melhor qualidade que vocês tiverem disponível, porque realmente tem umas cenas que são lindas demais. Mas basicamente essa foi a minha opinião sobre Devoradores de Estrelas. Mas agora eu quero saber a sua. Então deixa nos comentários a sua opinião sobre esse filme, e se você ainda não assistiu, se você pretende assistir, e se caso você não queria assistir e esse vídeo te convenceu, deixa um comentário também. Isso ajuda bastante e me deixa muito feliz de saber que vocês estão podendo dialogar comigo sobre as nossas opiniões. Não se esquece de curtir esse vídeo e de se inscrever no canal, que isso ajuda demais o LZ a crescer e ajuda muito a gente a continuar produzindo bastante coisa, que tem muita coisa interessante vindo por aí, tá? A gente está trabalhando muito e tem alguns quadros novos, alguns formatos diferentes, que eu acho que vocês vão gostar. Mas para isso acontecer, vocês têm que se inscrever no canal. Então, se você ainda não é inscrito, se inscreve agora. É rapidinho, é clicar um botão e acabou. Não deixa também de compartilhar esse vídeo com as pessoas que você acha que vão gostar dessa crítica e de mandar o canal pra galera, porque a gente está trabalhando bastante e esse canal precisa muito da sua ajuda para crescer e da sua participação, porque isso facilita muito o nosso trabalho. Por hoje é só, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!